Dois pescadores e um aprendiz estão puxando um barco pelo ponto zero, ou ponto O, não sei o que ele quis dizer aí, ao longo de um canal retilíneo localizado em uma região horizontal plana. Os dois pescadores e o aprendiz puxam o barco com forças F1, F2 e F3, respectivamente, cujos módulos e direções de F1 e F2 estão no desenho. Todas as forças e o canal estão no mesmo plano horizontal. A intensidade da menor delas, F3, que o aprendiz deve exercer sobre o barco só para mantê-lo na direção paralela às margens, é de que valor? Bem, é interessante nós conhecermos as componentes das forças que estão aí apresentadas para a gente. Douglas, como eu vou fazer isso? Simples, relativamente simples. Nós vamos pegar cada uma das conhecidas. O F1, por exemplo, olha, o F1 tem o valor de 400 newtons. O ângulo que nós temos aqui é um ângulo de 60 graus, como mostra o desenho. Então, vamos pegar a projeção, a componente na direção x. Existe um tanto aqui na direção x. F1x. E vamos ver também o quanto a gente tem na direção y. Então, nós vamos ter aqui direção x, direção y. Na direção y, a componente será esta daqui, F1y. Nem vou fazer conta agora, tudo bem? Vamos olhar agora para outra força que está sendo feita. A outra força, bem aqui, é uma força de 320 newtons. Então, F3 tem o valor de 320 newtons. E este ângulo aqui vale 30 graus. Vamos pegar as componentes? Vai existir uma componente aqui na direção x para esta força. Vai ser F3? Não, Douglas, F2. Desculpa, foi sem querer. O F3 é a que a gente vai descobrir, né? Então, aqui a gente tem o nosso F2x. E para cá, a gente vai ter o F2y. Na direção x, eu não me preocupo, porque vai fazer o barco se movimentar na direção que se quer. Mas eu não posso ter um desequilíbrio na direção y. Mas vamos aqui com calma. Como assim um desequilíbrio? O valor de F1y corresponde ao valor de F1 vezes o seno de 60 graus, ou seja, será o valor de 400 vezes raiz quadrada de 3 sobre 2, ou 200 raiz quadrada de 3 newtons. O valor do F2y, agora eu não coloquei F3, vai ser igual a F2 vezes o seno de 30 graus, ou seja, 320 vezes 1 meio, o que nos dá 160 newtons. Douglas, mas por que você utilizou o seno? Você pode usar aqui as razões trigonométricas no triângulo retângulo, né? O seno é o cateto oposto, FY sobre a hipotenusa, e assim resolver, ou usar uma dica que eu particularmente sempre uso, para eu não ficar pensando em oposto, adjacente, eu penso assim, a componente que está separada do ângulo, eu uso o seno. Pronto. Essa aqui está separada dos 60, essa aqui está separada dos 30. Mas tudo bem. Você já deve ter percebido que o F1y é maior. Então, o terceiro, né, sujeito, o aprendiz, deverá fazer uma força F3 para cá,
para evitar que haja uma resultante nesta direção. Então, esta deve ser cancelada pelo F3 e pelo F2y. Assim, a resultante vai ao longo da direção X e o nosso barco não vai para as margens do rio. Essa é a ideia. Ah, então, Douglas, eu vou dizer que o valor de F3 mais o valor de F2y tem de ser equivalente ao valor de F1y. Ou seja, F3 mais 160 deve ser equivalente a 200 raiz quadrada de 3. Ajustando isso, nós encontramos que o F3 vai ser equivalente a 200 raiz quadrada de 3 menos 160. Agora, dá para simplificar? Dá, mais do que o que fora simplificado ali, né? Aqui se vê que nas alternativas se colocou 10 como múltiplo comum aqui, né? Em destaque, como divisor, na verdade, comum. Então ficamos com 20 raiz quadrada de 3 menos 16 newtons. E em que opção isso aí se encontra? 20 raiz de 3 menos 16. C de casa, não é? Pronto. Então, C de casa é a resposta para este problema.